Olá, amigos cafeicultores! O frio chegou e o inverno cada vez mais próximo. E quando a gente fala de inverno, a gente lembra todo o estresse que a coitada da planta passa nesse período. Imagina se nós tivéssemos um ano onde não tivesse inverno, não tivesse seca, não tivesse frio. Mas, infelizmente, isso vai acontecer todos os anos. E quando chega o frio, saber cuidar da lavoura, saber ter um manejo correto, sempre trabalhar para que nessa hora a lavoura sofra menos, talvez é uma dica de sucesso. E o programa de hoje nós vamos trabalhar sobre os assuntos que vão facilitar para que a lavoura tenha menos estresse, perca menos folha e assim mais produtividade. E esse será o assunto do nosso Gustavo Ranó Café de hoje. Apoio Central do Adubo agora é Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA Agro Soluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. Há um certo tempo atrás, eu assisti uma palestra de um campeão olímpico, o nadador Gustavo Borges. E eu aprendi muito com a palestra dele. Ele falou que em um determinado tempo da vida dele, ele só fazia 3 coisas para ser campeão olímpico: nadar muito, comer muito e dormir muito. Nadar muito, comer muito, dormir muito. Nadar muito, comer muito, dormir muito. E com isso, cada vez mais ele conseguiu melhores resultados, melhores produtividades, mas tinha que construir junto dormir muito e comer muito a sua rusticidade. E um dos grandes segredos, um dos grandes detalhes para a gente conseguir que a lavoura sinta menos o inverno e que tenha mais produtividade é aumentando a sua rusticidade. Igual Gustavo Borges, nós temos que trabalhar durante todos os anos o que? A rusticidade. E como que seria uma lavoura de alta rusticidade? Como é que seria a característica dessas lavouras? Primeiro, uma lavoura que foi bem plantada. O grande segredo do plantio é plantar o café com uma certa antecedência, preparar o solo bem antes, 3, 4, 5 meses antes de plantar o café, uma muda nota 10 e um manejo correto. Uma lavoura bem plantada, ela tem uma resistência incrível, até mesmo pela seca. Um segundo fator que nós poderíamos enumerar de resistência de planta é quando ela tem uma boa capacidade de osmótica. O que seria isso, professor? Seria uma capacidade de abrir e fechar os poros da folha e assim segurar para que ela não evaporasse, para não perder água. Quanto mais bem nutrida a lavoura, mais capacidade e melhor será essa regulação osmótica, aonde ela fecha os seus poros e não deixa perder água. Isso é através da nutrição. Um outro fator muito importante é a lavoura ter uma capacidade boa de armazenar os seus carboidratos, os seus açúcares, que vai dar produtividade lá na frente. E para você ter um bom armazenamento de nutrientes, é importante uma boa arquitetura de planta. Como é que é isso? Um tronco grosso, com os ramos laterais grossos, com boa estrutura para poder armazenar e transferir carboidrato do tronco para o fruto. Uma lavoura cheia de broto, uma lavoura com ramos muito finos, mal formados, cheio de broto, certamente não tem essa capacidade de armazenar nutriente e ao passar o inverno acaba sentindo e perdendo a sua rusticidade. Um outro fator importante que nós poderíamos enumerar é um sistema radicular profundo, denso. Quanto mais raiz tivermos e mais raiz profunda no solo, mais facilidade essa planta tem em buscar água e sentir menos a seca. E para fazer isso, nós temos que trabalhar o solo de uma forma inteligente, uma forma que o solo não fique compactado, com mais porosidade possível e ele não fica ácido ou tem alumínio que é tóxico no solo. Então, ou seja, quanto mais profundo for, melhor. E para você neutralizar esse alumínio em profundidade, o nosso grande aliado é o gesso agrícola. Mas antes de sair jogando gesso à torta direita, consulte seu engenheiro agrônomo, observe na análise de solo para que você não faça bobagem. Outro fator importante é o espaçamento da lavoura. Em áreas que você vai implantar a lavoura, se são regiões mais frias, onde o sol não bate direito, é ideal que você faça espaçamentos mais abertos. No mesmo caso, em áreas mais quentes, onde bate muito sol, lavouras mais adensadas, aonde vai refrescar o ambiente dentro da lavoura, costuma ser melhor. É outra dica para poder resistir mais ao estresse do inverno. E por último, a sanidade da lavoura.
Quanto mais sadia for a lavoura, mais produtiva e mais resistente ao impacto do inverno. Lavouras que têm um pouco de doença, um pouco de praga, algo que não é bem controlado, ela entra num processo de estresse mesmo no verão e aí não consegue ir se mantendo, e ao chegar em setembro, outubro, acontece toda a desfolha e com isso não segura muita carga e assim produtividade baixa. Todos esses manejos que nós passamos, toda essa característica que traz rusticidade para a lavoura, a gente constrói isso aí não é agora nesse momento, e sim lá atrás, lá na primavera, no verão, quando a planta responde bem aos estímulos. Você faz os tratos, ela responde, fica mais resistente e ela aguenta o impacto do inverno. Mas Gustavo, não tem nenhum produto que eu possa aplicar agora, de última hora, e aí amenizar esse problema do inverno? Pois é, mas antes de responder isso para você, chegou a hora, a melhor hora, a hora que você vai sentar o dedo no like e deixa aqui nos comentários o que você faz para poder resistir mais ao inverno ou deixa a lavoura sofrer pelo inverno. Escreva aqui que eu quero saber. Agora, vamos responder a pergunta. Isso aí é mais ou menos o jeito de um aluno que tinha que ler um livro para poder fazer uma prova. Chegou na hora da prova, no dia da prova, e ele não leu o livro. E ele chega correndo para o colega dele e fala assim, me arruma um resuminho do livro aí para eu poder dar uma lida e fazer a prova. Ele pode até ler o resuminho, mas na hora de fazer a prova, se tem 10 questões, o máximo que ele vai acertar é uma ou duas. E dessa forma, o aluno vai mal na prova de qualquer jeito. Existem alguns vendedores que aproveitam esse momento de dor do cafeicultor e passam a vender produtos milagrosos para poder resolver esse problema do inverno. É mais ou menos a história de querer vender um resuminho em cima da hora para poder aliviar aquela dor. Pode até vender, pode até melhorar, acertou uma ou duas questões, mas vai perder do mesmo jeito. Existem produtos que realmente podem ajudar nessa hora, mas isso tem que ser baseado em cima de pesquisas, de trabalhos científicos, aonde realmente comprovam a eficiência desse produto nesse momento, em pleno inverno. Eu garanto para vocês, a maioria dos manejos corretos, para poder ser eficiente, tem que ser feito desde a primavera até o outono. Ou seja, estudar o livro desde a primeira página até a última. Se você perdeu essa, não tem problema, se organize para o próximo ano agrícola, a partir da primavera, você fazer os manejos corretos e assim ter um inverno no outro ano mais resistente, onde você vai perder menos folha e ter mais produtividade. Nesse momento, o que talvez resolveria de verdade seria uma lavoura irrigada, onde você soltaria a irrigação e aí sim, a parte da seca você resolveria. A parte do frio, essa não teria como. Mas uma planta mais hidratada, ela vai ter menos estresse e assim melhor resposta. Mas se o inverno for muito rigoroso, uma geada, uma seca muito longa, um calor intenso, principalmente nos meses de agosto e setembro, aí realmente não tem o que fazer. É ajoelhar, rezar e pedir para que Deus dê força para a gente conseguir recuperar para o próximo ano. Porque se for muito drástico, não tem solução. Mas Gustavo, esse inverno todo não traz nenhuma vantagem para a lavoura de café, não? Tudo tem vantagens e desvantagens. Mas as poucas vantagens que nós teríamos, primeiro, com a entrada do inverno, algumas doenças e algumas pragas diminuem, facilitando muito o nosso manejo. Algumas até aumentam, mas as principais, que é a ferrugem e o bicho mineiro, dá uma acalmada boa. Isso é muito bom. Uma outra vantagem, imagina se nós teríamos que colher o café durante o verão, com chuva, umidade alta. Então esse período seco para poder secar o café, colher o café, facilita muito. O trabalho que dá na colheita de café, imagina se fosse com calor. Outra vantagem seria a dormência do café por mais tempo. Então, ou seja, nesse período seco e frio, a planta entra numa dormência e com isso estabiliza bastante, ajudando em alguns processos metabólicos. E principal que a gente conhece seria uma florada mais uniforme. E uma última vantagem seria o período da poda que é feito nesse momento. Quanto mais seco for, mais a poda é bem respondida. Então é um momento interessante para tirar uma vantagem no nosso manejo em relação ao período seco e frio. Meus amigos, eu gostaria muito de ter um produto revolucionário que nós pudéssemos aplicar na lavoura e segurar todas as folhas. Mas
infelizmente não tem. Mas quando tiver, você pode ter certeza que eu vou trazer para vocês. Enquanto isso, vamos cuidando muito bem das nossas lavouras durante o ano inteiro para poder sentir menos esse período do ano. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Renault Café. Apoio Central do Adubo agora é Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA Agrosoluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.